Sem aviso prévio, uma viagem aérea comum acabou se tornando uma tragédia de enormes proporções, ceifando a vida de quase 280 pessoas. Como foi possível que um Boeing 787, uma das aeronaves mais modernas, despencasse tão pouco tempo depois de decolar? Quais foram as circunstâncias que levaram à morte de tantos passageiros, entre eles estudantes? E de que forma uma única pessoa conseguiu escapar com vida ao se lançar para fora do avião? Teria sido uma falha nos motores, um impacto com aves ou algum outro fator mais grave? Ainda restam perguntas sem resposta. O voo 171 da Air India, um Boeing 787-8 Dreamliner, decolou do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, e em apenas 30 segundos caiu sobre o alojamento da Faculdade de Medicina BJ, em Meghaninagar, matando 241 das 242 pessoas a bordo e pelo menos 38 em solo, deixando um total de 279 mortos. Chocantemente, esse foi o primeiro acidente fatal envolvendo um Boeing 787, uma aeronave elogiada por sua segurança desde 2011. A bordo estavam 230 passageiros e 12 tripulantes, incluindo 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense. Com quase 100 toneladas de combustível a bordo, o impacto causou uma imensa bola de fogo que iluminou o céu e o campus. Incrivelmente, um homem sobreviveu. Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, que estava sentado no assento 11A, próximo a uma saída de emergência. Ele pulou poucos segundos antes da queda e sobreviveu, embora gravemente ferido. Seu irmão, que estava ao lado, não teve a mesma sorte. A cauda do avião ficou presa no telhado do edifício, e os destroços se espalharam por todo o colégio. Foram necessários mais de 300 bombeiros, 60 caminhões de combate a incêndio e 20 ambulâncias para controlar as chamas, o que levou mais de uma hora. A primeira ligação de emergência foi feita às 13h45, e as vias da região foram imediatamente bloqueadas. A rapidez assustadora com que o desastre aconteceu torna tudo ainda mais apavorante. O avião alcançou apenas 190 metros de altitude antes de entrar em stall, caindo a uma taxa de mais de 145 metros por minuto. O comandante, com 8.200 horas de experiência de voo, chegou a enviar um pedido de socorro, Mayday, mas a transmissão foi interrompida. Especialistas suspeitam de uma falha repentina no motor. A aeronave estava equipada com 2 motores General Electric GNX-1B67, e a GE Aerospace agora está envolvida na investigação. O aeroporto de Ahmedabad tem um histórico de 462 colisões com aves nos últimos 5 anos, por isso a hipótese de ingestão de pássaros também está sendo analisada. Também há discussões sobre possíveis problemas com os flaps. Se estivessem configurados incorretamente, a aeronave poderia perder sustentação. Mas novamente, o sistema deveria ter alertado a tripulação. A investigação é de grande escala. O órgão indiano AAIB lidera a apuração, com apoio do NTSB dos Estados Unidos, da AAIB do Reino Unido, da Boeing e da GE. O gravador de dados de voo foi encontrado após 28 horas, e o gravador de voz da cabine foi recuperado em 15 de junho. Um terceiro dispositivo, com imagens de dentro e de fora da aeronave, também foi localizado. Esses registros revelarão o que realmente aconteceu naqueles segundos finais. Um relatório preliminar será divulgado em 30 dias, embora o resultado completo possa levar 1 ano. Enquanto isso, a DGCA determinou inspeções urgentes em toda a frota de 787 da Air India. Dos 33 aviões inspecionados, 24 não apresentaram falhas importantes, mas a pressão aumenta. Agora, o que torna tudo ainda mais estranho. Apenas 2 horas antes da queda, esse mesmo avião havia voado de Delhi para Ahmedabad. Passageiros desse voo relataram telas quebradas e problemas no ar-condicionado. Será que esses sinais foram ignorados? A Air India terceiriza a manutenção, e agora estão sendo feitas inspeções emergenciais. O Dreamliner da Boeing já teve problemas antes. Incêndios nas baterias em 2011 e falhas nas juntas da fuselagem que pararam as entregas até 2022. Em 2024,
Um denunciante até afirmou que houve atalhos na montagem das juntas, embora a Boeing tenha negado. Agora, essas denúncias voltam ao centro das atenções. A perda é difícil de assimilar. Entre as vítimas estavam crianças em idade escolar, convidados de um casamento, e até o ex-ministro-chefe de Gujarat, Vijay Rupani. Em solo, mais 38 pessoas morreram, algumas delas estudantes de medicina. Uma postagem não confirmada na Rede X sugeriu até 75 mortes em solo, incluindo 5 estudantes de medicina, MBBS. Mais de 50 moradores da área foram hospitalizados. As queimaduras tornaram quase impossível identificar muitas vítimas, e as famílias ainda aguardam os resultados de DNA em um necrotério sobrecarregado. A ajuda chegou rápido, mas a situação era grande demais. O exército enviou 130 militares, incluindo médicos, e várias equipes de resgate foram mobilizadas. Um corredor verde foi criado para as ambulâncias. Centros de atendimento foram abertos em Ahmedabad, Delhi, Mumbai e Gatwick. O grupo Tata ofereceu 1 crore de rúpias, cerca de $118 mil, para cada família de vítima, e prometeu cobrir os custos médicos. Ainda assim, famílias como a de Vishwash Kumar, em Leicester, dizem que tiveram pouca ajuda para viajar a tempo para a Índia. Há uma reviravolta sinistra. Uma mulher chamada Bhumi Chauhan perdeu o voo por 10 minutos por causa do trânsito, e hoje chama isso de destino. O CEO da Air India voltou para Delhi para assumir o controle da situação, e as ações da Boeing caíram quase 9% com a notícia. Especialistas dizem que as indenizações serão algumas das maiores da história da aviação indiana, e os preços das passagens podem subir conforme as seguradoras reagem. O avião caiu tão rápido que nem os sistemas de segurança mais avançados conseguiram evitar. Alguns especialistas suspeitam de uma falha no sistema de controle dos motores. Outros acham que talvez os flaps tenham sido recolhidos cedo demais. Mas os pilotos, o capitão Subharwal e o primeiro oficial Clive Kundar, eram bem treinados, e os sistemas de alerta deveriam ter captado qualquer erro. Não houve fumaça ou fogo no ar, apontando novamente para a falha nos motores. Na internet, as teorias estão fora de controle. Fala-se em sabotagem, talvez até em contaminação de combustível. Outros sussurram sobre ataques cibernéticos e motivos ocultos. Nada está comprovado, mas o excesso de especulações está dificultando a busca pela verdade. O avião atravessou o alojamento, destruindo o terraço do Royal Mess e colidindo com os edifícios Atul Yam 4, 3, 2 e parando perto do Atul Yam 1. O rastro de destruição ainda assombra todos que presenciaram. A reputação da Air India sofreu um golpe sério. Antes vista como um orgulho nacional e agora pertencente ao grupo Tata, a companhia aérea estava começando a reconstruir sua imagem para reconhecimento global. Mas este acidente mudou tudo. É a primeira perda total fatal da Air India desde o atentado ao voo 182 em 1985. O choque deixou pilotos solicitando avaliações de saúde mental, e muitos passageiros agora estão evitando voar em Boeing 787s completamente. Os cancelamentos de passagens estão aumentando, e a DGCA pode até mesmo suspender toda a frota de 787s da companhia aérea. A Air India já reduziu suas operações com aeronaves de fuselagem larga em 15%. Outras companhias aéreas ao redor do mundo também estão revisando suas próprias frotas. Mais de 1.100 Dreamliners estão em serviço globalmente. Batalhas judiciais começam a se formar. Famílias da Índia, do Reino Unido, do Canadá e da Austrália estão se preparando para abrir processos por morte por negligência sob a Convenção de Montreal. Essas disputas legais irão examinar a manutenção da Air India, o projeto das aeronaves da Boeing e a confiabilidade dos motores da GE. Se forem encontradas falhas graves, altos executivos podem até enfrentar ações criminais. Peritos forenses ainda estão trabalhando para identificar as vítimas usando registros odontológicos e testes de DNA, o que está atrasando o encerramento do luto para muitas famílias enlutadas. Em todo o país, o impacto emocional é pesado. A queda de uma aeronave de alta tecnologia como o 787 tocou um nervo sensível, especialmente para uma nação que tenta mostrar sua força no setor da aviação global.
Comunidades de todas as religiões estão abrindo templos, igrejas, mesquitas e gurdwaras para o luto público. Famílias estão devastadas, escolas estão realizando cerimônias para lembrar as crianças perdidas, e muitas pessoas, incluindo socorristas e sobreviventes, estão sendo tratadas por TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Em faculdades e universidades, esse acidente está se tornando um ponto de estudo. Estudantes de engenharia estão realizando simulações de voo para entender o que deu errado. Estudantes de direito estão discutindo quem deve ser responsabilizado. Departamentos de psicologia estão estudando o trauma. E cursos de jornalismo estão analisando como a mídia lidou com a cobertura, especialmente quando conteúdos gráficos foram exibidos sem aviso prévio. Esse único acidente agora virou um estudo de caso da vida real em diversas áreas. A situação diplomática está ficando complicada. A devolução dos corpos das vítimas aos seus países de origem está demorando mais por causa de regras de dupla cidadania e costumes religiosos. Países como Canadá, Reino Unido, Austrália e Emirados Árabes Unidos estão exigindo total transparência. Alguns especialistas estão pedindo novas regras internacionais que podem mudar a forma como acidentes são investigados. Enquanto isso, empresas de tecnologia já estão desenvolvendo ferramentas de IA mais inteligentes para ajudar a detectar problemas de voo em tempo real, dando aos pilotos mais avisos em momentos críticos. E tem mais. Algumas famílias agora estão formando fundações em memória dos entes queridos para pressionar por reformas de segurança. Vigílias estão sendo planejadas em várias cidades. Novas leis de aviação podem surgir. Pilotos estão passando por treinamentos atualizados. Companhias aéreas estão compartilhando seus registros de segurança de forma mais aberta. Esse acidente expôs fragilidades não apenas na aeronave, mas também no planejamento urbano e nos sistemas de emergência. O mais difícil é aceitar que o 787 era considerado um dos aviões mais seguros que existem. E ainda assim, em apenas 30 segundos, caiu. Ninguém sabe ainda se foi apenas um terrível acidente, uma falha de projeto ou algo muito mais sério. As caixas pretas podem ter as respostas, mas por enquanto, esse acidente deixou mais perguntas do que explicações. O sistema Fly-by-Wire do Dreamliner, que controla eletronicamente a aeronave, agora está sob análise. Um relatório de 2023 já havia apontado falhas raras de software que causavam inclinações inesperadas da aeronave. A Boeing lançou uma atualização de software, mas não está claro se esse patch foi instalado no avião acidentado, o VTNB. Se o problema de software ocorreu durante a decolagem, junto com uma possível falha de motor, os pilotos teriam tido apenas segundos para reagir. Isso está levantando sérias preocupações sobre a segurança de softwares em aeronaves modernas, onde até um pequeno bug pode gerar grandes consequências. Outro detalhe chamou a atenção. A equipe de manutenção da Air India estaria com falta de pessoal. Uma auditoria de 2024 encontrou uma deficiência de 15% no número de técnicos licenciados em todo o setor de aviação da Índia, incluindo na Air India. Por causa de cronogramas de voo apertados, algumas aeronaves podem ter recebido apenas verificações básicas. O VTNB passou por sua última manutenção completa em março de 2025. Mas as inspeções diárias podem ter deixado de detectar sinais de desgaste nos motores. Alguns acreditam que esse acidente pode estar ligado a equipes sobrecarregadas e etapas puladas, um problema crescente em mercados de companhias aéreas em rápida expansão. O meio ambiente também pagou um preço alto. As 100 toneladas de combustível de aviação que explodiram criaram uma fumaça espessa e tóxica, e os moradores de Meghaninagar foram alertados sobre a qualidade do ar. Agora, o solo e a água ao redor da área estão sendo testados quanto à contaminação. A limpeza deve levar meses. O prédio atingido, com mais de 50 anos, pode ser demolido. Mais de 200 estudantes que viviam ali foram transferidos para abrigos temporários. O governo de Gujarat reservou 50 crore de rúpias para a limpeza do local, mas os moradores ainda estão preocupados com os efeitos de longo prazo na saúde por inalar a fumaça e ter contato com os destroços. A investigação agora tomou proporções enormes. Não se trata mais apenas do acidente, mas de todo o sistema. As autoridades estão verificando os registros de manutenção de todos os 787 da frota da Air India e comparando com os dados de outras companhias aéreas.
estão recriando o momento da decolagem usando os dados climáticos daquele dia. Temperatura de 32 graus Celsius, umidade de 70% e as condições da pista, 23. Simulações iniciais mostram que o peso da aeronave, que estava próximo ao limite de 228 toneladas, pode ter sobrecarregado os motores durante a decolagem. Isso pode explicar por que o avião não ganhou altura suficiente, mas por que os dois motores tiveram problemas ainda não está claro. Uma teoria é de combustível contaminado, mas amostras do aeroporto de Ahmedabad, até agora, não mostraram problemas. O acidente do voo 171 da Air India desencadeou uma tempestade emocional no país e além. As redes sociais estão inundadas de reações. As discussões sobre segurança na aviação aumentaram 300%, e mais de 1,2 milhão de postagens, com as hashtags AI-171 e GM Dreamliner Crashed, apareceram até 19 de junho. Algumas pessoas compartilharam experiências inquietantes, como quem cancelou um voo depois de sonhar com um acidente. Outras estão relembrando incidentes anteriores, incluindo um pouso de emergência em 2022, atribuído à má manutenção. Agora, as autoridades de aviação estão acelerando as inspeções com uma auditoria nacional de aeronaves widebody, planejada para julho de 2025. Os efeitos psicológicos são pesados. Centros de aconselhamento em Ahmedabad já atenderam 400 famílias. Socorristas, cerca de 50 bombeiros, estão apresentando sinais de trauma, e 10 tiraram licença médica. A equipe da Air India, com cerca de 17 mil funcionários, agora tem acesso à terapia. Mas o medo está se espalhando, com 60% dos pilotos da companhia dizendo que se sentem inseguros ao voar em 787is, até que haja clareza. Até os passageiros estão nervosos. As reservas de voos domésticos caíram 12% desde o acidente. O impacto financeiro está crescendo rapidamente. A indústria de turismo de Gujarat, avaliada em 10 bilhões de dólares, sofreu um golpe, perdendo 20% de suas reservas internacionais. O aeroporto de Ahmedabad, que atende cerca de 11 milhões de passageiros por ano, agora está reduzindo 15% dos voos até agosto de 2025. A Air India, que tinha 18% do tráfego internacional da Índia, pode ver esse número cair para 14% até o final do ano. Uma expansão de frota de 70 bilhões de dólares, incluindo 70 novos 780s, está sendo reavaliada, e o foco pode mudar para os Airbus A350. Se isso acontecer, a Boeing poderá perder um grande número de pedidos. Agora, tudo está sendo questionado. Como foi construído, como foi mantido, como foi pilotado? Qual a sua opinião sobre isso? Foi apenas uma falha de sistema ou algo mais? Conte-nos sua opinião na seção de comentários abaixo. E para mais informações e vídeos como este, inscreva-se em nosso canal.